E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo em todas as plataformas de transmissão do blog do Márcio Rangel, na MRTV, também na rádio. E com você aí no Instagram, no YouTube, dá um like pra gente. Não esquece de comentar, de compartilhar essa live com as pessoas que gostam de política. Hoje eu vou falar com você sobre anistia. Já ouviu falar em anistia ampla, total e restrita? Anistiar quem cometeu crimes ou teria cometido crimes. Essa é a ideia que está tomando corpo no Congresso Nacional. Principalmente depois da declaração dada aqui na Paraíba pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos. Hugo disse para Luiz Torres, na Arapuã FM, no programa Arapuã Verdade, que não sabe se houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Não sabe se aquilo não foi apenas uma manifestação política legítima, com a presença de alguns vândalos. Essa posição do Hugo Mota incomodou alguns setores institucionais em Brasília. E ele, segundo noticiou a CNN, foi conversar com o relator desse processo das manifestações do dia 8 de janeiro, logo depois da posse de Lula como presidente, né, os inconformados com o resultado da eleição, invadiram a Praça dos Três Poderes e depredaram as instituições. O patrimônio da União foi depredado, houve invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF. E Hugo disse que não foi tentativa de golpe. Ele agora não é mais apenas um deputado, ele é presidente da Câmara. E está tramitando na Câmara um projeto de lei para anistiar. Sabe a turma que participou daquele quebra-quebra? Foram 898 pessoas responsabilizadas. Tinha um monte de gente lá, mas 898 foram responsabilizados pela justiça. Desses 898, 371 foram condenados pela justiça. E 527 confessaram o crime. Chegaram a um acordo com o Ministério Público para, ao confessar o crime, ter a pena reduzida. A ideia agora é anistiar esse pessoal. Por quê? Porque as pessoas que teriam sido condenadas ou confessaram são, na verdade, pessoas inocentes. Cidadãos comuns que estavam participando de um movimento político e que, portanto, não deveriam ser penalizados com até 17 anos de cadeia, como é o crime que foi imputado a alguns. Outros pegaram 3 anos, mas teve uns que pegaram 17. Mas qual foi o crime? Não é liberdade? No Brasil, a Constituição, artigo 5º, garante a livre expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato? Não é garantido no mesmo artigo 5º que o cidadão pode se reunir politicamente, protestar contra o governo? Está garantido na Constituição.
Então, por que essas pessoas estão sendo injustamente perseguidas? Há quem atribua essas penas imputadas a uma perseguição política. Uma perseguição política que foi tão eficiente que impediu qualquer outro tipo de manifestação contra o governo Lula. E, de certa forma, esse raciocínio tem uma certa razão. Repare, apesar do preço dos alimentos estar nas alturas, o custo de vida está pela hora da morte, não há manifestações em nenhuma cidade, muito menos em Brasília. Porque essas penalidades de até 17 anos de prisão foram pedagógicas. A questão que se impõe é proibido se manifestar contra o governo Lula? É proibido se mostrar insatisfeito contra o presidente? Criticar o presidente da República? Não é proibido. Então, por que essas pessoas foram condenadas e por que agora, depois delas serem condenadas e confessarem o crime, alguns parlamentares estão querendo anistiá-las? Porque não é sobre os 898 pessoas. É sobre outros 37. Esses 37 são autoridades. Eles estavam no poder. Eles estavam no controle do governo. E essas autoridades, entre elas o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, eles estão sendo acusados pelos mesmos crimes, inclusive como incitadores de um golpe de Estado. Na verdade, não houve um golpe no dia 8 de janeiro, porque se tivesse havido um golpe, nós estávamos sobre outro governo e não sobre o governo que foi eleito. Houve uma tentativa de golpe? Bom, pela lei, e a lei existe, não é assim, eu acho que é crime. Tem uma lei específica que foi criada pelo Congresso Nacional e sancionada durante o governo de Bolsonaro, mais precisamente a Lei 14.197/2021, que é a Lei do Estado Democrático de Direito. Essa lei revogou a Lei de Segurança Nacional. E essa lei nova, que foi sancionada por Bolsonaro, é justamente a lei que pode levá-lo para a cadeia, como já levou alguns dos seus aliados que foram protestar na Praça dos Três Poderes, invadiram os palácios, quebraram as coisas, foram identificados, punidos, outros confessaram. A ideia agora é anistiar todo mundo. Esquece, foi só uma manifestação política, não foi tão grave, não morreu ninguém, não houve um golpe. Então, deixa isso para lá. A ideia que toma corpo no Congresso é essa. E que pode, não agora, nesse momento, mas em breve, pode resultar em efetividade, ou seja, que a anistia passe, tanto na Câmara como no Senado. Porque existe clima e pressão política para que isso aconteça. E apoio de várias autoridades. Para completar, o ministro da Segurança, ministro José Múcio, da Defesa, foi ontem ao Roda Viva e disse quase a mesma coisa que Hugo também falou, que ali tinha um pessoal que estava só manifestando e que não deveria sofrer grandes penalidades, como sofreram aqueles que estão diretamente envolvidos e tal. Fazer uma dosimetria da pena, diferente da que foi feita pela Justiça, anistiando a maioria. Essa é a ideia. A ideia de anistiar é para que o ex-presidente Bolsonaro, que está com os direitos políticos suspensos, tenha chance de concorrer nas próximas eleições em 2026.
E o que é que você pensa sobre isso? 8 de janeiro foi uma manifestação política legítima ou foi uma tentativa de golpe? Esse é o MRCast Política. Hoje nós vamos receber Daniela Ribeiro, do PSD, secretária do Senado Federal, senadora da República pela Paraíba.